Dando continuidade, a gente chega agora na segunda parte desse assunto hidrocarbonetos. Eu dou um pulo, eu dou um salto quântico até os hidrocarbonetos aromáticos. Estou deixando um exemplinho aqui para você, que o composto aromático são aqueles compostos que apresentam o fenômeno da ressonância. Principal exemplo de hidrocarboneto aromático é o nosso querido benzeno. Queridos, não esquece disso aqui não, ó. Toda vez que você estiver estudando o benzeno, estude bem, com muita calma, com muita tranquilidade, com muito cuidado, porque o benzeno ele é muito tóxico, ele é nocivo à nossa saúde. Ele é um líquido, ele é inflamável, olha o fogão aqui, ó. Ele é tóxico e causa tontura, dores de cabeça, inconsciência e provoca sérios problemas hematológicos sanguíneos, como a leucopenia, baixa da taxa de leucócitos, ou seja, a nossa imunidade baixa. Ele é um composto carcinogênico, traduzindo, letal para nós, ele é cancerígeno. Os compostos aromáticos, todos eles são muito nocivos para nós. Chama a sua atenção para o benzeno, para esse nome aqui, ó, feno. Então, toda vez que aparecer benzeno, ele também será identificado com o nome de feno. Feno, na Europa, ele nasceu com esse nome, material orgânico que quando queima brilha, por isso que ele é inflamável. Ele é combustível. O cheiro dele é um cheiro de gasolina, só que a intensidade do cheiro do paladar, o paladar da gente, quem gosta de gasolina ama isso, né? Mas quem não gosta de gasolina é intragável, é insuportável. E isso daqui, ele é quase 100 vezes mais forte do que o cheiro da gasolina. Extremamente nocivo à nossa saúde. Outros exemplos de hidrocarbonetos aromáticos. Vou te dando alguns exemplos de hidrocarbonetos aromáticos aqui, como, por exemplo, o metilbenzeno, que é o tolueno. Caiu, machucou, ai, tolueno. O que é isso? É o anel aromático benzeno recebendo o radical metilbenzeno ou tolueno. Peço encarecidamente a vocês que guardem esse composto. Esse é o segundo mais importante da escala dos aromáticos. O ortodimetilbenzeno. O que é orto, queridos? Orto significa posição 1 e 2. Orto significa vizinho. Portanto, o hidrocarboneto aromático benzeno recebendo 2 radicais metil nas posições 1 e 2. Posições 1 e 2 significam posições vizinhas. Ele é usualmente chamado de chileno. No comércio é chamado de xilol. O nosso querido metilbenzeno, na posição meta, eu encontro o anel aromático e o radical metil na posição 1 e o outro radical metil na posição 3. Toda vez que nós falamos 1, 3 na química orgânica para os anéis aromáticos, nós estaremos dizendo posição meta. E isso é o meta-chileno. E o último, também importante, é o paradimetilbenzeno. Paradimetilbenzeno indica-se, portanto, o prefixo para, 4. O prefixo para vem de paralelo, vem de equidistante, ou seja, o radical metil em relação ao outro, eles são equidistantes. O orto é vizinho, meta significa intermediário. Lembrando a vocês que você pode chamar de O chileno ao invés de orto, M chileno ao invés de meta e para chileno você pode chamar de P chileno. P chileno, claro, se você coloca um livro aqui bonitinho para o peixe ler, você vai ter um peixe chileno exatamente dentro do aquário. Tranquilo? Já os radicais monovalentes derivados dos hidrocarbonetos aromáticos, alguns são muito importantes. Veja só. O primeiro radical derivado de um aromático que é considerado importante é o nosso querido fenil. Esse derivado do benzeno, falei para você há pouco que o benzeno ele é chamado na Europa de feno, se nós retirarmos um hidrogênio do benzeno ou do feno, o radical derivado dele vai ser o fenil. Você não pode esquecer jamais isso, ó, a fórmula molecular do fenil, C6H5. Lembre-se, fenila. Fenila são 6 letras, são 6 carbonos. Fenila, fenil começa com F. F porque o eletrolívio está fincado no anel. Beleza? O derivado do tolueno, vou te dar um derivado do tolueno aqui, só um, porque os outros você tem condições de fazer a analogia.
Se o tolueno perde um hidrogênio nesta posição, observe, esta posição aqui, ó, se eu retiro um hidrogênio dessa posição, eu passo a ter um elétron livre no carbono 1 e o radical metil no carbono 2. Esta é a posição orto. Como a estrutura deriva do tolueno, ela não vai poder ser chamada de tolueno, ela será chamada de toluil. Por isso, esse é um radical ortotoluil. Como você pode analisar direitinho, se eu criei o ortotoluil, eu posso criar o metatoluil e posso criar o paratoluil. Por isso que eu só fiz uma representação ortotoluil, para que você analogamente, você possa fazer a relação com os outros possíveis que podem acontecer. O outro derivado do tolueno, esse aqui eu queria que vocês tomassem cuidado. Toma cuidado com esse aqui. Este é bom. Olha só. Quando o tolueno perde hidrogênio, só que não perde do anel aromático, ele perde o hidrogênio do carbono primário ligado ao anel aromático. Assim, nós não podemos chamá-lo de toluil. O toluil é quando o elétron livre estiver ligado ao anel aromático. Neste caso, este radical será chamado de radical benzil ou benzila. É só lembrar, ó, o elétron livre está bem longe do anel. Entendeu? Benzila são 7 letras para 7 carbonos. Por isso a fórmula molecular deste radical será C7H7. Não confunda um pouquinho de macarrão com porrão de macaquinho. Fenil e benzil são completamente diferentes. Fenil é quando o elétron livre está preso diretamente ao anel aromático. Tem 6 letras, a palavra fenila, 6 carbonos. Benzila é quando o elétron livre está bem longe do anel. 7 carbonos, 7 letras, benzila. Não confundir um com o outro, porque é muito comum isso acontecer. Já o radical derivado do naftaleno, eu falo para você um exemplo, mas você não deve se preocupar, porque não é comum mais em prova. Eu estou te dando este radical, onde o elétron livre está preso na posição alfa. Assim, nós chamamos esse radical de alfa nafit, porque vem do naftaleno, mas como trata-se de um radical, a gente fala alfa-naftil. Não se preocupe, porque realmente é menos importante. Valorize apenas fenil e benzil, você já está muito bem na fita aí, beleza? Toxicidade dos aromáticos, é sempre bom a gente destacar isso, não é uma prova de Enem, por exemplo, eles gostam muito desse assunto. A toxicidade dos aromáticos mostra exatamente a capacidade deles causarem transtorno no nosso organismo. Observe essa molécula do benzopireno, extremamente tóxico. Por quê? Na química nós sabemos que quanto mais anel aromático a estrutura do hidrocarboneto possuir, maior vai ser o grau de toxicidade que ele vai causar na gente. Então, ó, o benzopireno é um cancerígeno, ele pode ser encontrado na fumaça do cigarro. Aí você que fuma, ó, continue fumando, fumar faz bem, tá vendo, ó? Em carnes, peixes fortemente grelhadas sobre o carvão, carne muito bem passada no carvão, evite isso. É um transtorno muito grande que o nosso organismo não precisa passar. E é encontrado na atmosfera de grandes cidades como poluente. São Paulo, por exemplo, tem muito disso, então a gente está respirando coisas que não precisariam ser, né, absorvidas por nós. Nós não merecemos isso. Estou te dando um exemplo aqui nesse slide do cigarro, só para destacar para quem realmente fuma. E o Brasil já passa a ser um país do mundo, o primeiro que tem o menor índice de fumante, graças a Deus. Graças a Deus. Por quê? Porque olha só a quantidade de substância nociva. Não sei se você tem condição de aceitar isso que eu estou falando. Olha o que o cigarro tem. Ele tem arsênico. Arsênico é veneno. Então o sujeito, quando está acendendo um cigarrinho aí, está colocando para dentro de si substâncias extremamente nocivas. São quase 4.000 substâncias, ou mais de 4.000 substâncias, que são encontradas no cigarro, todas elas nocivas à nossa saúde. Não faz bem fumar, você sabe muito bem disso. Passa essa ideia para frente, vale a pena. Agora nós temos um exercício que eu gostaria que você fizesse comigo. Veja, eu estou te dando aqui um composto enorme, cheio de carbono, e estou pedindo o nome dos radicais assinalados pelas letras de A até E. Observa só, o composto letra A, o radical letra A é um radical formado por um só carbono. Esse é fácil, esse é o radical metil, CH3, todo mundo conhece.
Esse, letra B, é um radical formado por 2 carbonos. Bem fácil também, radical etil, sem problema nenhum. Já o radical letra C, tem algumas pessoas que têm dúvida. Observe que ele é formado por 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4. E você vai perceber que o ponto de contato dele na cadeia principal se dá através do carbono secundário. Por isso, ele é considerado um radical sec-butil ou sec-butil. Perfeito? O radical letra D, nós sabemos que, como ele é formado apenas por 6 carbonos e é aromático, se ele só tem 6 carbonos e é um radical aromático, ele só pode ser o radical fenil ou fenila. Lembrando da dica que eu te dei, fenila, 6 letras, 6 carbonos. Este radical aqui causa um certo transtorno na moçada que estuda química orgânica. Por quê? Olha só, CH2, CH, CH3 e CH3. Dá uma olhada no só que bacana, como é que dá para você identificar o nome desse radical. Primeiro detalhe, o elétron livre está preso no carbono primário, ok? Segundo detalhe, existe um carbono terciário e neste carbono terciário, veja, existe um radical CH3, um radical CH3 e um hidrogênio. Toda vez que o carbono terciário tiver um CH3, um outro CH3 e o hidrogênio, e o elétron livre estiver preso no carbono primário, nós usaremos o prefixo iso. E quando a gente usa o prefixo iso, nós somamos todos os carbonos da estrutura met, et, prop, but, isobutil ou isobutila. Portanto, os 5 radicais pedidos são identificados através dos nomes metil, etil, sec-butil, fenil e isobutil. Destaco para vocês esses 2 aqui que são importantes, não pode esquecer não. Perfeito? Moçada, é isso aí. Eu estou terminando então essa aula e eu te espero daqui a pouquinho no próximo bloco. Se você tiver paciência comigo, claro, espero que você tenha curtindo mais um pouquinho as nossas aulas aí. Um abraço, muito obrigado, até a próxima.